presidente, cumprimento todos os colegas e colegas deputadas e deputados, as pessoas que acompanham a Rede Alesp. Quero dialogar inicialmente com o anteprojeto aí do deputado Queimarinha, que tentou, no esforço que eu reconheço deve ter sido muito grande, no sentido de poder fazer uma síntese dos projetos apresentados ao longo dessas últimas semanas por muitos deputados desta casa e deputadas, para poder mitigar os efeitos do coronavírus sobre a população paulista. No entanto, apesar do esforço, esse esforço do deputado fica patente na leitura do projeto, mas no momento como este, momento de pandemia, onde nós estamos passando por dificuldades que jamais imaginaríamos nas nossas vidas fôssemos vivenciar. Sobretudo, a população mais vulnerável, a população mais fragilizada, a população mais pobre, mais periférica, não só da cidade de São Paulo, mas de todas as cidades onde esses problemas das desigualdades sociais se acentuam. E está exatamente nessa desigualdade a grande dificuldade que se tem para poder reduzir a letalidade do coronavírus e o número de infectados. Nesse sentido, o projeto ele peca pelo fato de ele não ter sido tão abrangente quanto ele deveria ser. É claro que ele vai passar por comissões, é claro que ele vai passar por discussões de emendas, nossa bancada está apresentando emendas coletivas, eu vou apresentar minhas emendas individuais que estão sendo protocoladas, no sentido de exatamente buscar essa ampliação do projeto, para que ele possa atingir de uma forma muito mais vigorosa alguns segmentos que ele pretende atingir. Então, os detalhamentos disso, posso citar um item ali, os R$300 que são destinados tipo um aluguel social para as mulheres vítimas da violência. Eu quero dizer que, às vezes, as violências, e eu tenho conversado isso com especialistas, inclusive com as autoridades do governo na Secretaria de Segurança Pública, com o próprio secretário, a violência hoje ela não está restrita só às mulheres, mas ela também, por conta da quarentena, atingiu crianças e adolescentes e atingiu os idosos, de uma forma cruel, de uma forma mais bruta e de uma forma muito mais intensa. Quando é proposto R$300 para esse auxílio mensal, eu sugiro, inclusive, através de uma emenda que está sendo protocolada, para que isso, pelo menos, se iguale ao auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional de R$600. Eu acho que é um dos itens que eu gostaria aqui de estar comentando e de pedir, inclusive, a sensibilidade de todos para que a gente possa dar o mínimo, porque as coisas já ficaram mais caras, né? Os gêneros de primeira necessidade aumentaram muito nos supermercados, né? Produtos que as pessoas precisam para colocar nas suas mesas para se alimentar, né? Já subiu bastante. Então, com R$300 já não dá quase nada, com 600 também não dá, mas é um pouco melhor do que os 300. Então, essa é uma das sugestões que eu faço, e eu estava vendo aqui, quero fazer coro com o deputado Gianazzi, no seguinte sentido, o governador João Dória, ele vem propondo algumas medidas restritivas, e eu, aqui, nas nossas sessões virtuais, tem, inclusive, em alguns pontos, elogiado determinadas condutas, na medida em que, do ponto de vista sanitário, o governo do Estado tem, em alguns momentos, acertado, mas o governo do Estado também tem patinado muito, ao lado, inclusive, do prefeito de São Paulo, né? Quando coloca o rodízio, e isso foi um fiasco, porque restringiu a utilização de carros, por outro lado, aumentou muito os usuários do transporte coletivo, sobrecarregando esses transportes, provocando aglomerações no interior dos ônibus, no interior dos metrôs. Então, quer dizer, se deu uma diminuída de um lado, aumentou muito de outro. Eu sei que essa é uma pandemia nova, é uma doença nova, e nem todo mundo tem a receita correta para poder fazer esse enfrentamento. Mas também a população não pode ficar à mercê da tentativa e erro, do ensaio e do acerto, porque aí
muita gente pode ser prejudicada, inclusive pode ficar doente, pode haver um maior número de mortes. Portanto, medidas restritivas, que muitas delas que estão sendo tomadas, elas estão sendo paliativas, elas não estão atingindo na essência daquilo que precisa ser atingido. Então, essas questões é preciso ser acompanhadas de uma política de garantia de renda para as famílias, mas que essa garantia chegue de fato. O Estado tem promovido muito pouco essas ações e tem sido lento na promoção dessas ações. Olha que nós já votamos várias matérias para poder prover o Tesouro do Estado, já votamos destinação de fundos, já tiramos do nosso próprio salário, da nossa verba de gabinete, das reservas que a Assembleia tinha, enfim, e nos opusemos àquilo que foi apresentado. O governo elogia o setor privado, que faz doação de montantes expressivos para ser investido nessa área, mas, primeiro, está faltando transparência, que a gente não sabe direito para onde está sendo aplicado esses recursos. Até porque, para que outras pessoas não se locupletem daquilo que é uma decisão coletiva. O que a gente vê, infelizmente, é que um ou outro colega acaba se locupletando individualmente de uma ação que foi decidida e votada pelo conjunto de deputadas e deputados da Assembleia Legislativa. Isso é muito ruim. Eu acho que fica uma coisa até com falta de ética. E, segundo, se essas medidas restritivas não vierem acompanhadas de um investimento nas áreas sociais, de mais recursos, de programas sociais turbinados, né, de cuidados com as populações mais vulnerabilizadas, isso pouco vai resolver. E é tão verdadeiro isso que, quando nós observamos as regiões onde o número de infectados estão sendo maiores, a gente está vendo que, infelizmente, está nos bairros mais pobres da capital, pegando a capital como exemplo, onde a doença avança. Como a Brasilândia, como Grajaú, como Capão Redondo, os hospitais que estão instalados na periferia estão passando enormes dificuldades. Ontem ainda teve uma matéria específica sobre o Hospital do Boi-Mirim, que falta até EPIs. Então, não adianta nada se nós tivermos 1 milhão de EPIs no Hospital das Clínicas, é importante, mas está faltando EPI nos hospitais dos bairros periféricos de São Paulo. Então, isso precisa ser distribuído para todos. E algo que é preciso insistir, nós não estamos conseguindo testar a população. A gente vem falando aqui desde o início dessa pandemia, eu tenho batido nessa tecla, porque a testagem é importante, a testagem dá direção para o governo, a testagem permite que o governo possa planejar a implementação das políticas de saúde, a implementação das políticas sociais e das políticas públicas, porque senão vai no escuro. Acho que foi o deputado Luiz Fernando citou. Quer dizer, você segue o prefeito de São Paulo, o exemplo do prefeito, o prefeito de São Paulo fez isso, então nós vamos fazer também. Mas a gente precisa ver se aquilo que o prefeito de São Paulo fez, de fato, vai se adequar à realidade do estado todo. E tem mais uma coisa, a doença avança para o interior. Todas as cidades do interior, e sobretudo as cidades um pouco maiores, já tem números de casos grandes. A cada dia isso aumenta não só o número de infectados, aumenta também os óbitos, o que é mais preocupante ainda. A ocupação dos hospitais, a gente está vendo que em São Paulo ela já chegou no seu limite. A ocupação das UTIs também chegou nos seus limites. A cidade teria que ter mais hospitais de campanha, inclusive hospitais instalados nas regiões periféricas da cidade, que é muito importante, porque elas vão ser ainda mais afetadas. Com relação ao pico da doença, nós não sabemos, há uma contradição, há especialistas que dizem que nós não chegamos nem perto. O próprio ex-ministro Mandetta deu uma entrevista no início da semana, afirmando isso, que nós ainda estamos longe de atingir o pico. Se esta a afirmação dele for de fato verdadeira, nós ainda vamos ter um longo caminho a percorrer. E o governo, quando coloca, por exemplo, e eu vou falar isso depois, se houver tempo, na apresentação do segundo
projeto da antecipação dos feriados, ele antecipa os feriados, mas não tem um plano para ver como é que as pessoas vão fazer. Quer dizer, vai antecipar os feriados, vai todo mundo descer para a praia, as pessoas vão vir todas para o interior, vai aumentar a circulação do vírus, vai aumentar a circulação das pessoas infectadas. Tudo isso precisa ser levado em conta. Né? Precisa ser levado em conta. Isso aqui não é uma brincadeira de criança, é uma coisa séria. Eu não estou dizendo que o governo Dória está brincando, longe de mim fazer essa afirmação, mas quando ele propõe uma medida como esta, preciso propor com começo, meio e fim, né? Porque, às vezes, tomar medidas para ser aplaudido pela mídia é muito legal, mas tomar medidas que, de fato, possam ser efetivas para a população paulista. É isso que a população está com medo, a população está sem trabalho, a população está sem renda, muita gente está passando necessidade. Uma cidade como São Paulo, por mais que haja solidariedade, pelo número de habitantes, essa solidariedade, esses gestos de solidariedade não conseguem chegar até as pessoas. Numa cidade menor, muitas vezes são religiosos que fazem doações, são clubes de serviço que fazem doações, são pessoas físicas, pessoas jurídicas, e às vezes é possível atender. Agora, uma cidade de 12 milhões de habitantes, é muito difícil você fazer com que esses gestos de solidariedade possam atender a toda a comunidade. Por isso mesmo que é importante a ação efetiva, ágil e rápida do governo do Estado, porque não é possível mais, as famílias inteiras estão chegando nas unidades básicas de saúde, todas elas contaminadas. Aí o que se faz? Dá-se um remédio, né? Vamos prescrever uma medicação, volta para casa, as pessoas pioram, né? Uma contamina a outra, porque o espaço físico da casa é muito pequena, então é natural, infelizmente, que esse contágio se dê para todos os membros da família, e a gente não vê uma ação muito grande nesse sentido. Então, eu queria chamar a atenção do governo para essas questões, que elas são muito importantes, e muitas delas, queria, inclusive, finalizando esta parte da minha fala, falar com o deputado Camarinha, muitas dessas questões podem, sim, estar contempladas podem e deveriam estar contempladas no projeto, porque esse projeto ele pode se tornar uma referência não só para o estado de São Paulo, mas para outros estados. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser o mais generoso e o mais contemplativo possível. E precisa ter no horizonte que ele basicamente tem que atender a população que mais precisa. Por fim, senhor presidente, eu queria trazer aqui uma preocupação que me foi colocada há algumas horas a respeito das desocupações diárias que estão sendo promovidas pela Polícia Militar em determinadas cidades. A deputada Bebel foi a primeira que ocupou a palavra. A cidade de Piracicaba teve uma desapropriação bastante agressiva, bastante violenta. Nós tivemos isso com quase 400 famílias em Ribeirão Preto, nós tivemos em Araras e em São José dos Campos. Ora, eu não vou entrar no mérito se deve judicialmente ou não, se tem decisão judicial ou não. O mérito meu aqui é a questão da humanidade. Como num momento como este, olha só a baita contradição do governo, como num momento como esse, das autoridades também, onde a gente está pregando o isolamento social horizontal, sabemos que ele é a única arma que nós temos para poder fazer o enfrentamento ao Covid-19. Aí você tem ações pontuais como estas que te retiram famílias inteiras com idosos, com crianças, com pessoas com deficiência física, com deficiência mental, e colocam jogadas à sua própria sorte. Isso é uma desumanidade. É uma falta total de justiça, de bom senso, de tudo aquilo que envolve uma ação como esta. Nós estamos solicitando uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, de modo que isso seja... Para concluir, deputada Beth. Vou concluir. Isso precisa ser interrompido, senhor presidente, porque o que está acontecendo com essas famílias é uma verdadeira crueldade. Por hora, muito obrigada, senhor presidente.